Beleza, meus amigos do canal WA Repórter 100, vamos ouvir finalmente a resposta do Esporte Clube do Recife sobre a ofensa do presidente da federação ao técnico do Esporte Clube do Recife e a entidade Esporte Clube do Recife também que foi ofendida, né? O presidente da federação, Evandro Carvalho, declarou que foi o Sport que pediu adiamento do Ibis, chamou o técnico do Sport de moleque, de irresponsável e depois ameaçou o técnico do Esporte Clube do Recife e a direção do Sport estava calada. E cobrávamos isso o tempo todo aqui no nosso canal e também na Rádio Clube de Pernambuco. Augusto Carreras, ex-vice de futebol e atualmente diretor de competições do esporte, falou na coletiva e vamos atentamente ouvir qual a resposta da instituição Esporte Clube do Recife para as ofensas proferidas pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Acompanhe aí a entrevista e eu peço para que vocês deixem o like, se puderem compartilhem o nosso conteúdo com os seus amigos de Zap em Zap, aperta o sininho e para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Tá combinado, gente? Um abraço. Esse vídeo é só áudio e vamos curtir aí o que falou o esporte através de Augusto Carreras. A vinda da gente hoje aqui, além da coletiva não é habitual que é feita pós-jogo pelo treinador, o que traz a direção aqui do esporte, não é para falar um pouco a respeito dos últimos acontecimentos e sobre um posicionamento do clube referente aos últimos fatos com relação à antecipação desse jogo aqui contra o Ibis que foi realizado hoje. Em primeiro lugar, a gente queria dizer não é, que todo o campeonato não existe uma tabela prévia, não é? Sobretudo quando você disputa mais de uma competição. E essa tabela prévia, não é? Ela tem a definição de todas as datas e todos os jogos. É lógico que quando você disputa mais de uma competição, não é natural que hajam alterações nessa tabela. Entretanto, alterações que venham com antecedência, não é? Que venham com encaixe dentro de uma programação que qualquer elenco que tem um mínimo de planejamento precisa. Não é? Então a gente precisa esclarecer alguns fatos. Primeiro, o adiamento do jogo contra o Ibis na primeira rodada do Campeonato Pernambucano não se deu por vontade do esporte, nem por solicitação do esporte. Se deu por falta de campo para jogar. Não é? O campo da Ilha do Retiro não oferecia condições, não é? Em virtude de erros que foram aqui cometidos não é? No tratamento por parte da empresa que fazia o tratamento da grama, tanto que esse contrato não foi renovado. Segundo, nós tentamos a Arena Pernambuco, fomos à Arena Pernambuco, inclusive com toda a comissão técnica, exceto o treinador Anderson Moreira, os demais membros da comissão técnica, o engenheiro do clube, fomos à Arena Pernambuco, e na época, inclusive, fato noticiado, porque foi acompanhado pelo secretário não é, de Turismo e Esporte do governo do estado de Pernambuco, que ele, inclusive, divulgou nas redes sociais que o estádio não tinha condições de receber o jogo. Procuramos o estádio do Náutico, onde naquele momento foi colocada uma dificuldade do Náutico, como se tratava de um adversário, isso teria que passar pelo Conselho Deliberativo do clube. Solicitamos ao Santa Cruz o estádio para jogar aquele jogo no Arruda e foi colocado pelo presidente do Santa Cruz que cederia sem problema. Entretanto, o Santa Cruz estava disputando a primeira fase, a primeira rodada da pré-Copa do Nordeste e se passasse, não é, o jogo já estava marcado para o estádio do Arruda. Então, e o que terminou acontecendo, o Santa Cruz passou e, portanto, não havia condições de ter esse jogo. Então, terminou esse jogo sendo adiado. Não é fato que não foi da vontade do esporte. O esporte estava pronto, muito embora é bom relatar, era o único clube de Pernambuco que seria prejudicado pela janela de transferência, não é porque a Federação Pernambucana de Futebol começou o campeonato com uma semana de antecedência do calendário nacional e a janela do futebol brasileiro só abria no dia 10. Hoje vocês sabem que existe uma janela de transferência, não é? Então nenhum dos jogadores contratados podiam estrear. E não foi por isso que o Sport não jogou, porque, como eu volto a dizer, o Sport não solicitou adiamento da partida, o Sport mostrou, e a diretoria de competições da Federação Pernambucana estava acompanhando e monitorando essa situação, daí que esse jogo foi adiado. E quando foi adiado já com a data definida, 19 de março. O IMT está publicado há muito tempo, não é, colocando esse jogo no dia 19 de março. Então, todo o planejamento do esporte, qualquer time profissional que tem um mínimo de planejamento, o planejamento não é só feito em montagem do elenco, o planejamento é feito, não é para você disputar uma competição, o planejamento é feito para você disputar uma partida, não é? Então, a gente tem reuniões semanais
comissão técnica, o departamento de fisiologia, de fisioterapia, o departamento médico, não é? Onde ajustam a programação da semana, inclusive para saber quem é o jogador que está disponível para aquele jogo, quem é aquele jogador que não tem condições de disputar aquela partida por questões físicas, não é? Então é feito todo o planejamento de horário de treino, que tipo de treino vai fazer, que tipo de avaliação física vai ser feita, não é? Então, quando a gente reclama de prazo de antecipação, é porque ele quebra, não é, todo o planejamento que é feito, que o clube faz, não é? E aí, o que é que a gente teve? A antecipação desse jogo que estava marcado para o dia 19, e aí sem nenhuma justificativa plausível. Aquilo que eu disse no início, quando você disputa mais de uma competição ao mesmo tempo, é natural que hajam alterações na tabela, não é? Mas não foi o caso. Não foi o caso de se antecipar essa partida, não estava espremendo o jogo de ninguém, não estava contrariando ninguém, não estava ferindo nada do regulamento, não é? Não havia necessidade, não é, de ter sido antecipado esse jogo. Não tem nenhuma justificativa, não é, que se apresente para a antecipação dessa partida. Daí as declarações feitas por mim no dia do jogo Sport e Caruaru City, agora na Arena, e por nosso treinador Anderson, que em momento nenhum perdeu a serenidade, perdeu a educação, não é? Ou falou algo que era inverídico, não é? Ou falou algo que venha menosprezar o Campeonato Pernambucano. A maior prova, não é, que o Sport tem todo o respeito, não é, à organizadora da competição e ao campeonato, é que nós não poupamos jogadores. Não é? Nenhum jogo teve jogador poupado. Quem não veio jogar é porque não tinha condições de jogo. Não é? Apresentava algum risco de lesão, não é? Alguma coisa que podia agravar durante a disputa do campeonato. Então, nós temos tanto respeito, estamos brigando pelo título, queremos dar esse título à nossa torcida, não é? Nossa torcida merece esse título, por isso que o Sport em nenhum momento poupou o time. O jogo foi antecipado, não é? Temos um jogo importante, um clássico sábado contra o Náutico pela Copa do Nordeste, e viemos para cá hoje com o time titular. Não é, com esse jogo antecipado. Mostra o respeito, a consideração, não é, e o zelo que o Sport tem pelo campeonato. Não é, e o respeito por todo mundo. Em nenhum momento faltou respeito. O Sport Clube do Recife acha completamente descabidas as declarações feitas pelo presidente da federação, desproporcionais, não é, onde nós fizemos uma crítica justa e o direito do clube de criticar, não é, a organização da tabela, a antecipação de um jogo. Nós estamos no nosso direito, até porque esse jogo foi antecipado sem nenhuma, como eu volto a dizer, sem nenhuma justificativa. Então era justo, não é, e essa crítica, e nós reiteramos essa crítica, reiteramos o total apoio, não é, ao que foi dito pela diretoria do clube e que foi dito pelo treinador do clube. Não é? Então nós reiteramos isso e achamos totalmente desproporcional, infelizmente, a reação tida pelo presidente da Federação Pernambucana, do qual, não é, a gente tem o maior respeito, eu tenho uma relação pessoal com ele, sempre que nós precisamos, não é, dele junto à CBF, ele sempre nos ajudou, não é, e por isso causou estranheza a declaração, a rispidez, a forma deselegante como foi colocada por parte do presidente da entidade que organiza o futebol, não é, rebatendo o posicionamento do Sport Clube do Recife. Não é? Então, como eu volto a dizer, a gente tem total respeito à competição, não é? A maior prova é essa, nós viemos para o jogo, vencemos o jogo, jogamos com o time titular, não poupamos jogadores, descemos para o vestiário, e aí depois vai entrar na questão do futebol, não é, que é com o treinador, mas vocês viram, nós descemos para o vestiário, ganhando a partida, o Ibis com um jogador a menos, e não tivemos nenhuma mexida no intervalo, não poupamos nenhum jogador. Isso mostra a vontade de ganhar a competição que a gente tem, o respeito que a gente tem. Eu já vi time aqui escalando time reserva, poupando o time, não é? E o Sport não poupou ainda nenhum jogador. Talvez chegue um momento de poupar, quando matematicamente talvez o Sport venha a ter uma classificação antecipada, alguma coisa desse tipo. Pode ser, pode ser. Então, gente, eu queria prestar esses esclarecimentos a vocês. Não é? A gente vinha sendo cobrado por um posicionamento do clube, esse é o posicionamento do clube, reiterando o respeito ao campeonato, reiterando o respeito à entidade Federação Pernambucana de Futebol, reiterando o respeito às pessoas que fazem a Federação Pernambucana de Futebol, mas dizendo claramente, não é, que o Sport não se sentiu, não é, em nenhum momento
que passou dos limites, não é, na reclamação por uma antecipação de partida. Não é? Em momento nenhum o Sport achou que passou dos limites, e ao contrário do que aconteceu, na nossa opinião, com o presidente da federação, que ele passou dos limites quando ele vai adjetivando as pessoas, não é, e ameaçando, não é, as pessoas. Isso não é uma posição que a gente esperava ter tido do presidente, e reiterando a nossa admiração e respeito por ele. Mas era isso que a gente tinha a dizer com relação a isso. Eu vou deixar vocês agora à vontade com o professor Anderson, né, com relação a o que foi a partida de hoje e a sequência do campeonato. Obrigado pela atenção de vocês.